A arte na civilização egéia. A descoberta dos povos que habitavam as ilhas do mar Egeu antes do desenvolvimento da civilização grega é relativamente recente. Ocorreu em 1870, quando o pesquisador alemão Heinrich Schliemann encontrou vestígios de antigas cidades. Mais tarde, em 1900, o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans localizaria o que ainda restava do Palácio de Knossos, na ilha de Creta. O conhecimento que temos dessa civilização, entretanto, ainda é muito pequeno. Sabe-se que, por exemplo, que por volta de 2500 a.C., a ilha já possuía cidades com construções de pedra e tijolo. Além disso, havia uma elaborada produção de joias e outros objetos de metal. Os cretenses contavam com a desenvolvida marinha mercante, o que lhes permitiu dominar o mar Mediterrâneo e entrar em contato com diferentes povos, como os mesopotâmicos e os egípcios. A prosperidade daí resultante traduziu-se em grande desenvolvimento urbanista. O que sabemos então dessa civilização também é chamada minoica. Resulta sobretudo do estudo e da cuidadosa observação de suas manifestações artísticas. Então é neste cenário, nesta pegada, que nós vamos começar a nossa aula falando sobre a arte na civilização egéia. Seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. Aqui é Professor Alberto Chaves e eu já venho desde já desejar a você dias incríveis, semanas maravilhosas e que Deus possa te abençoar dia e noite. Deus possa te dar sabedoria, Deus possa te dar entendimento, Deus possa te dar conhecimento, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula, começando com a epígrafe, uma frase de reflexão da Clarice Lispector, que diz: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Vamos de aula, então. Arte egéia. O que na verdade é a arte egéia? O que é? Dá-se o nome arte egéia as manifestações artísticas desenvolvidas pelas civilizações que se assentaram no mar Egeu, no interior da bacia do Mediterrâneo, entre a Europa e a Ásia, de aproximadamente 3000 a.C., até o surgimento da Grécia na região por volta de 1200 a.C., marcando o início da arte grega. Este período da história da civilização ficou conhecido como a Idade do Bronze. Isso faz com que a arte egéia, às vezes, seja chamada de arte grega da Idade do Bronze. Então, o que seria a arte egéia? Já ia dizendo aqui egéia, né, gente? Mas tudo bem. Com as descobertas arqueológicas de Creta, tornou-se claro então que a cultura egéia ela teve origem nessa ilha, pois a arte desenvolvida em muitas regiões do mar Egeu e mesmo no continente era nitidamente, claramente influenciado pela arte cretense. Então, nós podemos dividir a arte egéia em três períodos, né? Então você observa aqui, ó. Ao se tratar da arte egéia, geralmente é destacada a produção artística de três civilizações que se assentaram no mar Egeu. Nós temos a primeira, que é a arte cicládica, que vai da civilização cicládica nas ilhas ao norte de Creta, de aproximadamente 3000 a.C. a 2000 a.C. Nós temos aí a arte minoica, da civilização minoica ou cretense, na ilha de Creta e em outras regiões do mar Egeu, de aproximadamente 2000 a.C.,
a 1600 a.C., passando a entrar em declínio após a erupção vulcânica em Tira, em 1624 a.C., que comprometeu o comércio em todo o mar Egeu. E temos o período da arte micênica, que vai dos aqueus, ou Danaus, eu tenho sempre dificuldade de citar, gente. Segundo Homero, na costa sudoeste da Grécia, de aproximadamente de 1600 a 1100 a.C. Mas vamos agora descortinar, falar de cada um de uma forma bem específica para que você possa entender. Primeiro ponto, a civilização cicládica, ela foi a primeira a prosperar no mar Egeu, entre 3000 a.C. e 2000 a.C., localizada num arquipélago no sudoeste da Grécia continental. A arte cicládica, ela destaca-se especialmente pela produção de estatuetas, que você pode observar aí do seu lado esquerdo, tá? Você pode observar que a produção de estatuetas, ela é uma característica presente da arte cicládica. As estatuetas geralmente representavam mulheres em pose simples e ereta, às vezes segurando um bebê. Algumas estatuetas em menor quantidade, elas representavam também homens, né? Ou seja, representavam homens também em pose simples. Geralmente esses homens estavam segurando instrumentos musicais, como a lira ou armas. O material preferido era o mármore. Essas estatuetas, elas representavam a figura humana de maneira abstrata, optando por formas concisas e minimalistas. A cabeça geralmente era um formato ovoide, tendo como único relevo o nariz. Alguns dos artistas abstratos do início do século XX, como Pablo Picasso, inspiraram-se na arte desse período para a produção de suas obras. Olha como é que é interessante, né? Então, toda vez que você se deparar aí com essas estatuetas, logicamente você vai se deparar com a arte cicládica, né? Ela que estava representando as mulheres, que representavam também os homens. Geralmente, você observa que essas estátuas, elas têm uma simplicidade, elas não têm um detalhamento, você não tem tonalidade de cores. Então, a simplicidade é uma característica muito onipresente nessa fase aí da arte, dessa arte cretense, que é essa arte cicládica. Mas vamos continuar. As estatuetas que sobreviveram até hoje, elas revelam uma ausência de ornamentos. Ornamento quer dizer de detalhes decorativos, mas não se sabe se elas eram confeccionadas assim ou de possíveis acabamentos com tintas ou outros materiais que, na verdade, materiais que acabaram se desgastando com o tempo. Então, não se sabe se realmente essas estatuetas elas foram feitas com essa simplicidade ou o tempo, as adversidades temporais acabaram removendo esses ornamentos, né? Tais estatuetas elas foram encontradas por arqueólogos especialmente dentro de túmulos, o que leva a crer que tivesse algum significado relacionado a morte, embora não estivessem novas quando postas dentro do túmulo, o que dá a entender que tinha um simbolismo também para os vivos. Era comum em algumas civilizações, assim até mesmo os egípcios, né? Nós sabemos que costumavam enterrar os seus mortos com os objetos que lhe pertenciam, né? Então a arte cicládica, ela revela justamente isso. Você está observando através dessas imagens, mais uma vez, a simplicidade dessas estatuetas, que elas não têm elementos ornamentativos, ok? Partindo aí para a outra divisão que nós chamamos de arte minoica ou cretense. Vamos lá. A civilização minoica, ela foi a maior das civilizações egeias antigas, surgida por volta de 3000 a.C. Os artistas minoicos, eles inspiravam-se principalmente nas artes egípcias, síria e anatoliana. A combinação dessas três influências em conjunto, com características próprias dos artistas minoicos, resultou numa arte original e bastante rica. O ponto central da arte minoica foi a ilha de Creta,
a maior ilha da região, embora ela tenha se espalhado para outras regiões do Mar Egeu, graças ao comércio local. O homem minoico é uma referência ao rei Minos, que, de acordo com a mitologia grega, ele foi um semideus que governou a ilha de Creta. O responsável pelo nome foi o arqueólogo inglês Arthur Evans, responsável por descobrir os restos da civilização minoica. A arte minoica, ela destaca-se especialmente pela cerâmica e pela ourivesaria. O que é a ourivesaria? Cuidado com essa expressão. É justamente a fabricação de joias e ornamentos com metais preciosos, pelos afrescos e pelas esculturas. Os afrescos, na verdade, eram pinturas que eram feitas em paredes úmidas. Como demorava a secar, isso permitiu ao artista que ele pudesse elaborar a pintura, o trabalho com mais detalhes, ok? O afresco aqui que você tá vendo aqui, olha aí pintado, ó, numa parede do Palácio de Knossos, você tá vendo aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, que pintura você tá observando. É um afresco que ela tem como característica, uma característica ornamentativa, ou seja, de decoração, tá certo? Vamos passando adiante. A arte minoica ou cretense, né? Continuando. A arte era geralmente produzida para decorar os palácios minoicos. Então, esse caráter ornamentativo, decorativo, é algo presente na arte egéia. Espalhado pelos conjuntos de construções de Knossos, né? Principalmente que a região de Knossos era o principal centro cultural e político da civilização minoica. Malia e festas. Nesses centros eram realizadas cerimônias políticas, religiosas e culturais. Os palácios construídos em tijolo, pedra, barro, ele possuíam um pátio interno central bastante amplo, ornamentado com esculturas e afrescos nas paredes. Tais afrescos, como você pode observar aí, eles representavam temas como a natureza, a vida selvagem, cenas de rituais e cerimônias cretenses, como a tourada retratada no afresco do toureiro de aproximadamente 1550 anos antes de Cristo, como você pode observar aí ao lado, ok? A arte minoica ou cretense também, a cerâmica, ela destaca-se especialmente pela produção dos chamados vasos camares, que é uma referência local onde os primeiros exemplares foram encontrados. A superfície dos vasos costumavam ser bastante fina e apresentar desenhos geométricos e folhas e flores estilizadas. Um dos temas mais recorrentes na decoração dos vasos era a vida marinha, justamente por serem povos muito ligados ao mar. Um exemplo é o cantil em estilo marinho, com efeito de polvo, de aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Então você observa aí que esses vasos, eles tinham um caráter ornamentativo também, e você vê que a superfície dele tinha todas as ilustrações, desenhos geométricos, justamente representando uma determinada temática. A civilização minoica, ela passou a entrar em declínio após a erupção vulcânica em Tira, o que na verdade que provocou um tsunami e interrompeu um comércio em toda a região aí do mar Egeu, negócio de Egeu, né? Tudo bem. E a arte micênica, os micênicos, na verdade, eles prosperaram na região do Peloponeso a partir de 1600 a.C., herdando parte das características artísticos culturais da civilização minoica que influenciou a região antes de seu declínio. Com muito mais guerreiros que a civilização cicládica e minoica, os micênicos eles expandiram seus domínios por todo o sul da Grécia e pelas ilhas próximas. Por conta da cultura de guerra, a maior parte dos objetos micênicos sobreviventes são armas e artefatos de guerra. Nos mausoléus escavados, além de joias, foram encontradas várias armas enfeitadas com ouro e prata. Os palácios micênicos também eles refletiam essa cultura militar. As cidades eram amuralhadas e os palácios bastante fortificados. Ainda assim eram decorados com afrescos.
ainda que representassem geralmente cenas de guerra e caça. Então você vê que dentro desse cenário aqui da arte micênica, a questão da guerra, dos artefatos de guerra, era na verdade onipresente dentro da arte micênica. A ourivesaria também era bastante presente, como eu disse, a fabricação de joias, utilizando-se metais, né? Muito bem, que é uma espécie de decoração, especialmente na produção de máscaras mortuárias, como você pode observar aí a máscara mortuária de Agamemnon, né? Destaque para a máscara de Agamemnon, aproximadamente entre 1600 a.C. e 1500 a.C., que se acreditava na época em que foi descoberta ser do próprio Agamemnon, segundo Homero, o líder das forças gregas na Guerra de Troia, embora hoje se saiba que a máscara foi produzida cerca de 300 anos antes da época de Agamemnon. Até hoje não se sabe ao certo o motivo do declínio e da queda da civilização micênica, que começou a ruir por volta de 1200 a.C. Sabe-se apenas que a civilização micênica ela teve uma forte influência no surgimento da Grécia, sendo os aqueus, outro nome dado aos micênicos, considerados os primeiros gregos. Na Ilíada e na Odisseia, poemas épicos escritos por Homero, aqueus e gregos são usados como sinônimo, bem como os danaus e argivas. Na verdade, tá aí mais como vai se delineando a arte micênica. Você está observando aí? Então, a máscara mortuária de Agamemnon. Tá aí, olha aí, ó. Na verdade, considerou-se, né, como eu disse, que sendo de Agamemnon, rei de Micenas, que teria participado da guerra de Troia, não é isso? Então é muito importante observar que a partir do século XII a.C., povos invadiram a região de Creta e Micênica, os dórios, os jônios e os eólios, e somente depois de muitos séculos, porém, esses povos iriam encontrar sua própria expressão artística distinta das formas creto-micênicas, ok? Tudo bem. Em resumo, nós podemos dizer que a arte egéia ela estava dividida em arte cicládica, arte minoica e a arte micênica. Você está vendo aqui o resumo. Vamos lá, em resumo. Falando da arte egéia. A arte cicládica, da civilização cicládica, nas ilhas ao norte de Creta, destacam-se especialmente pela produção de estatuetas, representavam mulheres e representavam homens também em poses simples, geralmente segurando instrumentos musicais. A arte minoica, da civilização minoica ou cretense, na ilha de Creta e em outras regiões do Mar Egeu, destaca-se especialmente pela cerâmica, pela ourivesaria, fabricação de joias e ornamentos com metais preciosos, pelos afrescos e pelas pequenas esculturas produzidas para decorar os palácios minoicos. E a arte micênica dos aqueus, a maior parte dos objetos micênicos sobreviventes são armas e artefatos de guerra, afrescos e ourivesaria, ok? Então tá aí, tá dado o recado. Eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para você. Compartilha para o máximo de pessoas, se inscreve no canal, deixa um comentário e até a próxima. Aqui é professor Alberto Chaves.